Amém, irmãos? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto da irmã Marisa Vieira que se chama Não Chore. Bom, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente estuda o texto do Manancial, quando a gente estuda a porção bíblica destinada para esse texto, não tem como, irmãos, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Marisa Vieira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Isso esclarecido, o que nós vamos fazer agora? Orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa compreender o que Ele tem para nos ensinar. Senhor Jesus, nós te agradecemos em primeira mão porque temos essa liberdade maravilhosa de pegar a sua Bíblia, de falarmos contigo. Muito obrigada, Jesus. Senhor, que tu possas nos mostrar qual é a lição de hoje que nós precisamos aprender e precisamos aplicar na nossa vida. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico hoje está em Lucas 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o 17. E é quando Jesus ressuscita um jovem lá no meio da multidão. Olha, o 11 começa assim. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim, Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas coisas a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Bom, então o nosso texto de hoje chama Não Chores. E o versículo escolhido aqui pela irmã Marisa Vieira é o versículo 13, que diz: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Ora, então, qual é o quadro que se apresenta aqui? Que tinha uma mulher que estava cercada de pessoas. Ela morava em Naim, né, na cidade de Naim, e vivia o drama de perder o seu único filho. Bem, naquela época, ser viúva já era muito ruim, mas ser viúva e não ter filhos era o caminho certo para esmolar, né? Porque se a gente for pensar, não tinha como hoje aposentadoria, não tinha pensão, e a mulher não tinha lugar na sociedade. Então, como é que ela ia sobreviver? Se ela não tem marido e não tem filhos, ela só podia esmolar, viver de esmolas. Então, obviamente, para além da dor que era perder o seu único filho, a mulher também tinha perdido ali o seu futuro, a garantia de sustento. E talvez naquele momento em que eles estavam carregando lá o caixão, aquela multidão lá, talvez ela nem tenha percebido que Jesus Cristo estava ali, pertinho dela. Mas, mesmo que ela não tenha visto Jesus, Jesus a viu. E quando Jesus olhou para ela, ele enxergou o sofrimento daquela mulher. E o que ele fez? Enxugou as lágrimas dela, né? Então, irmãos, a gente tem que ter isso em mente. Todo mundo pode passar por dias maus, né? Cada um de nós pode passar por dias em que a gente não vê perspectiva e não vê esperança.
Porque tem muitas coisas que se abatem por nós, né? Em nós. Muitas coisas se abatem em nós. Então, às vezes, você perde dinheiro, perde bens materiais, perde emprego, perde pessoas queridas, perde amizades, enfim. Também tem aquelas pessoas que sentem angústia porque querem ter um bebezinho e não conseguem. Outras que recebem um diagnóstico terrível e não sabe como vai resolver aquela situação. E nesses momentos, o que vai resolver? O ser humano pode ser empático com nós, mas é na compaixão de Jesus que as nossas lágrimas são enxugadas, né? Todo mundo pode ter misericórdia de nós, todo mundo pode se compadecer, todo mundo pode nos abraçar, todo mundo pode ter palavras de consolo, mas é na compaixão de Jesus que nós vamos encontrar consolo. Quando a gente pensa que a gente está sozinho, é o fim. Aí, o que acontece? A gente vai encontrar na palavra de Deus o consolo que nós precisamos. Vamos encontrar em Jesus, porque a gente sabe que Ele não nos abandona. Ele enxuga as nossas lágrimas e Ele promete uma eternidade de olhos enxutos. Aqueles que confiam no Senhor, Ele diz que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, passar pelo dia mal, pela adversidade, pode ser que a gente não consiga escapar, né? Porque Jesus Cristo falou que no mundo a gente ia ter aflição mesmo, né? Então, pode ser que diante de quanto a gente é frágil, talvez a gente não consiga passar incólume ao dia mal. Mas o que nós temos que ter certeza? Nós temos que ter certeza que em Jesus nós temos o abraço, nós temos abrigo e nós temos compaixão. Agora, o jeito como Deus vai conduzir o dia mal, não sei. Deus é que sabe, né? Jesus vai conduzir o nosso dia mal segundo a vontade dele. Mas o importante é que a gente sabe que a sua voz, a sua presença, a sua promessa vão colocar a gente de pé, mesmo quando parece que está tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Então, a adversidade vai se tornar uma experiência com Deus e um testemunho das maravilhas que Ele tem para fazer em nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que seja difícil, derrame diante do Senhor o seu coração, coloque aos pés do Senhor toda a sua angústia e pode crer, você vai ter o consolo no Espírito. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Passar pela adversidade pode ser inevitável diante da nossa fragilidade humana, mas nós temos em Jesus abraço, abrigo e compaixão. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos que não precisamos chorar, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos consola, para nós o abraço vai dar sempre muito certo. Quero que vocês também tenham em mente o versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, para que você se lembre que você não deve chorar, porque Jesus vai consolá-lo. Não tema, sabe por quê? Porque Deus já está lá.